Quem vai dar esse dinheiro a eles, sindicatos, eu não sei, se deverá ser o Estado. Vamos ter os sindicatos, órgãos de defesa de trabalhadores, manoteados pelas centrais sindicais ou pelo governo do país? Não, não me parece bem, nem possível uma coisa dessas. Veja, então, o que eu vou ainda lhe dizer. A contribuição sindical está sendo apresentada no Congresso e transformada em uma situação emergencial e voluntária. Quer dizer, o trabalhador que quiser paga um imposto sindical, mas não será obrigatório como é hoje. Hoje o trabalhador brasileiro sente mesmo que um dia do seu trabalho seja entregue a uma entidade sindical que nada fez por ele até hoje, que ele não conhece. Não sabe nem às vezes qual é. Nem sabe bem o endereço, às vezes, nas grandes cidades. O que eu acho, portanto, é que eles estão fazendo o que fizeram quando se discutiu estender aos empregados domésticos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O conflito parlamentar e doutrinário foi tão grande que eles chegaram a uma fórmula assim, de dividir o pomo da discórdia pelo meio. Não, estende-se ao trabalhador doméstico o fundo de garantia, mas desde que o empregador assim o decida. Eu não sei de nenhum empregador... O que decide, né? Eu não estendia o fundo de garantia aos meus auxiliares domésticos, porque eu prefiro auxiliá-los de uma outra forma. Não sei se a senhora conhece alguém que tenha estendido. Não. Bom, os nossos ouvintes é que poderão dizê-lo. Bem, eles vão fazer com que se estabeleça o princípio de que não é devida a contribuição sindical, a não ser que o trabalhador se opõe. E o trabalhador, 99,9% trabalhador, vai pedir que cortem o desconto do salário. Eu acho que deve desaparecer a contribuição sindical. Não ter mais. Não é devida. Não é uma contribuição devida. Entendi. O sindicato não terá mais condições de se manter, que não se mantenha, que feche. Para que dizer, temos tantos mil sindicatos no Brasil, se negar o imposto sindical vai ficar reduzido a 200. Que bom, são 200 sindicatos autossustentáveis, não é? Qual a opinião do senhor a respeito da intervenção do Estado nos sindicatos? Olha, a liberdade sindical, eu costumo representá-la por uma figura geométrica triangular. São 3 direitos complementares. Sindicalização livre e não obrigatória. Ninguém é obrigado a se sindicalizar. Isso existe no Brasil, ninguém é obrigado a se sindicalizar. Segundo princípio, o trabalhador, ou o empregador sindicalizado, não é obrigado a permanecer no sindicato, uma vez que tenha optado pela inscrição. E último, ele deve ser o sustentáculo econômico da sua instituição. Então, isto é administrativismo do Estado contra a autonomia sindical. É, no Brasil, a pior fórmula que nós poderíamos pensar, porque é a fórmula que nós tivemos até há bem pouco tempo e agora está minorada, na verdade. Minorada. Eu pensava que o regime do presidente Lula, sendo ele um operário,
um homem que sofreu as agruras da vida de trabalhador. Sindicalista também, né? Um sindicalista que fez toda a sua carreira como sindicalista. Um homem que come, dorme, vive trabalhador e proteção ao trabalhador, acontece. Fizesse alguma coisa de reforma. No seu primeiro governo eu pensei isso, que ele pudesse fazer alguma reforma fundamental. Ela não veio, agora está se tentando fazer umas e outras por isto ou por aquilo. E estamos, afinal de contas, há quantos anos? 7 anos do governo Lula. Em matéria trabalhista, o que se modificou a fundo? Pequenos pontos casuais ou casos pontuais e nada mais. De modo que eu não tenho muita esperança de que, em curto prazo, nós consigamos ter uma legislação do trabalho moderna, compatível com a globalização econômica do mundo e compatível também com as novas realidades tecnológicas estabelecidas pelo progresso industrial e que no Brasil, como país emergente, um país subdesenvolvido, essas dificuldades serão necessariamente maiores. O senhor falou há pouco que nosso país hoje tem a unicidade sindical. O senhor acredita que ela é boa para o país ou seria mais interessante que fosse a pluralidade como definido pela OIT? Eu sou partidário da pluralidade sindical. Acho que a pessoa humana, portanto o trabalhador, tem a opção livre de optar, de escolher este ou aquele caminho, esta ou aquela associação. O trabalhador deve se associar ao sindicato, seja dissidente, seja o sindicato tradicional, de acordo com aquilo que cada uma dos órgãos sindicais. Tem a representatividade desses sindicatos? Acho que não. A representatividade sindical, como eu disse, está tão definhada que, segundo as estatísticas, nem chega bem a 20% do número de trabalhadores sindicalizados no Brasil. E, além disso, quem assumiu de fato o comando da vida sindical não foram as antigas e nobres confederações criadas pelo Estado Novo e mantidas até agora, mas foram as grandes centrais sindicais. O senhor acredita que as leis trabalhistas de hoje sofreram influência do movimento sindical dos anos 20 e 30? Sempre tiveram uma grande parcela de penetração e participação em assuntos graves da vida nacional, como contingentes eleitorais. Os sindicatos foram uma das armas políticas mais poderosas dos vários governos do presidente Vargas. O senhor foi um dos fundadores da ANAMATRA, que entre suas grandes e históricas conquistas conseguiu o fim do nepotismo no judiciário. Como o senhor acredita que a gente pode hoje, na atualidade, impedir os abusos nas contratações e o empreguismo no poder público? Olha, eu vou lhe falar com franqueza, não acredito que se consiga isso por lei. Porque fatta la legge trovato l'engano, feita a lei, encontrado o engano, como dizem os italianos. Bom, eu tenho para mim que é aqui ainda uma vez questão de boa educação, educação moral do povo, da sociedade. Não sou assim também tão rigoroso a ponto de achar que um político evidente peça a um ministro de Estado
em favor de um parente seu que é competente, que é capaz. Não acho isso assim tão delituoso quanto costuma ser. O abuso é sempre perigoso. Né? Perigoso e até mesmo revoltante. Com certeza. O senhor falou há pouco de educação. E a ANAMATRA, hoje, por meio das associações regionais, tem um programa Trabalho, Justiça e Cidadania que leva o conhecimento do direito do trabalho às universidades, às escolas, até de ensino fundamental. Você acredita que hoje é importante para a sociedade, para o trabalhador, ele ingressar no mercado de trabalho tendo assim as mínimas noções dos seus direitos? Fundamental. Fundamental. Acho que esse trabalho é um trabalho de alta importância. De alta importância. O trabalhador que perambula pela rua atrás do seu primeiro emprego é um injustiçado social. Né? E precisa saber quais são os seus direitos, como trabalhador e como cidadão. Porque ele não poderá recorrer aos direitos trabalhistas, porque não é empregado, mas poderá recorrer com todas as suas forças aos seus direitos humanos, porque ele é homem. O senhor acredita que hoje, como fundador da ANAMATRA, o senhor acredita que o movimento associativo é importante para a magistratura? Claro que sim, ainda sou membro da ANAMATRA e da AMATRA da 4ª Região. Além das importantes obras jurídicas, o senhor escreveu 3 livros que falam das viagens que o senhor teve pelo país. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses livros, da experiência do senhor como um grande viajante. Eu sempre tive um enorme prazer em viajar. E elas são tentativas de concretizar e perpetuar os momentos gratos que eu tive. E aqui e ali registro também os desencontros, as decepções, as dificuldades que em países remotos a gente tem para conhecer os caminhos adequados. Mas não pense muito nisso, são tempos idos e vividos. Muito obrigada pela entrevista do senhor aqui para o nosso programa. Eu agradeço em nome da ANAMATRA e do juiz. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a nova geração de juízes do trabalho que hoje ingressa na magistratura. A mensagem é faça. E ao mesmo tempo é difícil. Nem todos recebem a mesma mensagem do mesmo modo. Mas eu diria aos bons juízes da Justiça do Trabalho que, continuando as suas missões como elas estão se desenvolvendo, eles podem respirar tranquilos, na certeza de que estão ajudando o Brasil a viver um clima de alta responsabilidade, de seriedade, de moralidade e de paixão pelo nosso velho e atacado direito do trabalho. Certo. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado, senhora.